Os governos das nações em toda a origem estavam em um estado de caos, e o caos era mais profundo para as nações desenvolvidas que deveriam estar liderando o mundo. Os Estados Unidos estavam no topo dessa lista. O vice-presidente estava em uma sala de controle de operações com fileiras de painéis e monitores de cristal líquido, tentando lidar com essa situação de emergência. Por que é que o presidente pode ser contactado? Ele gritou, muito agitado pela ausência do presidente. O exército enviou um avião de caça para outro espaço aéreo Country sem permissão, e as bases militares no Japão forneceram equipamentos aos membros dos Bravers sem autorização. E há um monstro não identificado voando no céu. Já estamos a ter problemas diplomáticos. O presidente está atualmente a visitar a Federação Nórdica. Estamos a tentar contactá-lo através da embaixada, mas já ouvimos falar deles. General Fortran da Força Aérea e conselheiro-chefe George do Departamento Nacional de Magia foram encontrados mortos. Acreditamos que foram assassinados por alguém. O chefe do Departamento de Serviços Secretos desapareceu. Acreditamos que ele já fugiu para o exterior. A sede do Departamento de Serviços Secretos foi destruída por uma explosão, mas as equipas mágicas de investigação estão a tentar reconstruir a memória. O monstro parece estar usando o cartão de crédito do Balor Johnny Yamalka para suas compras. Devemos congelar a conta dele? Embora pareça que uma quantidade considerável de dinheiro já foi retirada. Os relatórios que estavam chegando ao vice-presidente deram notícias terríveis. Embora ele se importasse com o último. Esses malditos traidores traiçoeiros, o vice-presidente cuspiu. E os Bravers? Também não conseguimos contactar o Sr. Rikudo. Tax. Ele parece estar ignorando nossas tentativas de contatá-lo, disse um de seus assessores. Maldito seja! Então eles também estão envolvidos. Os Estados Federais eram uma das duas nações mais poderosas do mundo de origem, e Rikudo Adlit subestimou-a, encontrou colaboradores nos serviços secretos e nos departamentos de inteligência, no exército, e o departamento de magia para garantir que ele era capaz de paralisar as funções governamentais nacionalites sempre que ele precisava, balançando a cenoura da imortalidade e da vida eterna na frente deles. Podemos também entrar em contato com os presidentes da União Europeia. Parece que há situações de emergência acontecendo no Oriente Médio, África e América do Sul também. Graças a isso, nenhum país começou a protestar contra os escândalos que ocorrem em nosso próprio país ainda, no entanto, disse um assessor. As únicas exceções são a Federação Nórdica e a República Chinesa. Elas são tão flagrantes quanto a isso que me faz pensar se estão tentando nos enganar, disse o vice-presidente. Ele suspeitava que os mentores por trás desses eventos globais fossem Rikudo, da Bravers, da Federação Nórdica e da República Chinesa. E suas suspeitas eram mais fortes em relação à Federação Nórdica, onde o presidente deveria estar visitando, mas atualmente era impossível entrar em contato. No entanto, isso não significava que ele poderia atacar diretamente a Federação Nórdica. Fazer isso começaria uma guerra. Tempos como esses são para que serve o Departamento de Serviços Secretos. O que diabos eles estão planejando fazer? Eles estão tentando começar uma guerra mundial? Eles querem destruir o mundo, o vice-presidente murmurou. Ao contrário da Terra, a origem só tinha experimentado uma única guerra mundial. Isso porque essa guerra ocorreu após a Revolução Industrial provocada pela invenção da máquina a vapor, e foi a primeira guerra em que o uso de itens mágicos foi desenfreado. Como resultado, causou maiores danos ao mundo do que o previsto. Regiões onde as batalhas ocorreram principalmente sofreram condições climáticas anormais por várias décadas, e os animais mágicos e animais que sofreram mutação devido à exposição à mana já normal apareceram com maior frequência. O dano causado por esses fenômenos era vasto. Tanto é assim que até mesmo as nações que tinham sido vitoriosas na guerra tinham perdido mais do que tinham ganho ao levar em conta a recuperação do pós-guerra e da economia internacional. Até os Estados Federais sofreram grandes perdas, apesar de não terem sido travadas batalhas em suas terras por não poderem coletar reparações das nações derrotadas na guerra, como eles deixaram de existir. Assim, as nações do mundo haviam evitado guerras em larga escala depois disso.
Ainda havia guerras por procuração entre grandes nações que foram travadas em suas colônias ou batalhas limitadas a pequenas regiões, mas nada além disso. Mas as armas nunca pararam de melhorar e o uso da magia se tornou mais difundido. Agora, havia golems militares que costumavam ser tanques na forma humanoide e roupas de poder que aumentavam os soldados através da magia. Até coisas como mísseis controlados magicamente que usavam maldições para rastrear seus alvos haviam sido inventadas. Se esses itens mágicos militares avançados fossem usados em conflito, não havia como dizer quanto de desastre seria para o mundo. Havia até estudiosos que previram que, se a humanidade fosse extinta, não seria causada diretamente pela própria guerra, mas pelos desastres de mana provocados pela guerra. Mas se este país vai cair sem sequer lutar, então, seria melhor. Pensou o vice-presidente. Em vez de deixar de existir sem sequer agir, os estados federais deveriam conquistar a vitória através do derramamento de sangue, e esse pensamento passou brevemente pela mente do vice-presidente, mas ele o sacudiu. O que a mídia está fazendo? Se não podemos confiar no Departamento de Serviços Secretos, podemos usar a rede de informações deles? O vice-presidente perguntou. Isso é. Os principais meios de comunicação anunciaram um artigo denunciando os escândalos da nossa nação há cerca de 5 minutos, um assessor respondeu. Suspeitamos que houve uma fuga de informação e começamos a investigar, mas, o guião do artigo foi enviado do estrangeiro. Da Federação Nórdica, muito provavelmente. Como poderia ser isto? Pensar que a comunicação social trairia este país, o vice-presidente murmurou. Alguém representando os sobreviventes da agência de investigação veio correndo para a sala. Vice-presidente. Terminamos de recuperar um meio de memória que foi deixado no Departamento de Serviços Secretos. Segundo seus registros, o mentor é o Avalon Ricudou Igiri, afinal. Ele está conduzindo pesquisas sobre magia de atributos da morte e parece estar mirando a filha de Amemi Eiroto, que acredita que ela é uma verdadeira mago de atributos da morte. Ele relatou. Entendo. O presidente e os outros nos traíram com o objetivo de adquirir o atributo da morte. Um ganho pessoal que valia a pena vender o país. Tenho certeza de que o Sr. Ricudou deve ter lhes oferecido imortalidade, disse o vice-presidente. Imortalidade, um sonho da humanidade. Muitos sussurraram que isso poderia ser alcançado desde a descoberta da existência do atributo da morte. Mas, de acordo com os registros dos experimentos realizados usando um Diade, tudo o que ele poderia fazer era atrasar a morte, e mesmo que Plutão, da oitava orientação, tenha conseguido salvar pessoas gravemente doentes que não tinham muito tempo de vida, ela não foi capaz de prolongar a vida dos idosos. Mas se a pesquisa continuar, essas coisas poderão ser possíveis. E Ricudou tornou isso possível. Acreditando nisso, o presidente e seus colaboradores haviam lhe vendido sua nação. Isso condenou Ricudou, unindo forças com a Federação Nórdica e não conosco. Ele deve ter decidido que seria muito difícil realizar pesquisas secretas em um país democrático. Estava bem dentro dos cálculos de Ricudouroit para sua base principal e sua identidade como o cérebro por trás desses eventos a serem revelados neste estágio. Ele sabia de antemão que não havia como tais movimentos ousados passarem despercebidos. O que estava fora de seus cálculos nessa fase era que nenhum de seus objetivos havia sido completamente realizado. Ele tinha conseguido espalhar muitos dos bravês em todo o mundo, e ele tinha conseguido mergulhar várias nações em um estado de caos, tornando-os incapazes de agir. Mas ele tinha adquirido a Amemia Mei crucial, nem se livrou dos indivíduos reencarnados que representavam uma ameaça para ele e poderiam interferir com seus planos, e de fato, Mei tinha escapado, e os indivíduos reencarnados estavam se reunindo. A vitória de Ricudouit que já deveria ter sido decidida antes que os estados federais tomassem conhecimento de qualquer coisa. Agora que chegou a este ponto, temos de garantir a Amemia Mei nós próprios, disse o vice-presidente. Isso é para o bem dos estados federais sobreviverem e continuarem a ser uma grande nação. Com as forças militares que atualmente nos restam, é possível adquiri-la antes da Federação Nórdica ou Ricudou para chegar até ela? Infelizmente, creio que seria difícil. O alvo está sendo protegido por um monstro, disse um dos assessores. O quê?
O absurdo que está sendo postado sobre essa monstruosidade na internet pelos adoradores da oitava orientação, você está dizendo que partes dela são verdadeiras? Na internet, havia alguns adoradores da oitava orientação que não acreditavam que essa monstruosidade era um remanescente da oitava orientação. Eles consideravam a monstruosidade como um ser sagrado, um Deus que traria a oitava orientação sobre a humanidade. Se a Mei é uma utilizador mágica de atributo de morte, e o monstro é algo que foi criado pela sua magia, então acredito que as nossas capacidades militares serão insuficientes. E parece que eles já foram acompanhados por indivíduos como o Angel Amemiya Narumi ou o Braver Amemiya Hiroto, disse o assessor. Vice-presidente, que tal deixar as coisas para eles, sugeriu o representante da agência de investigação. O facto de se dirigirem à Federação Nórdica sugere que o Sr. Amemiya está a tentar assumir a responsabilidade como chefe da organização e resolver a situação sozinho. Talvez seja melhor para nós nos concentrarmos no que fazer depois que a situação for resolvida? Se Amemiya fizesse algo sobre Rikudou, a Federação Nórdica, e os traidores que haviam cometido traição contra sua própria nação, o mundo inteiro passaria por um período de mudança. A Federação Nórdica seria dissolvida, e as pessoas que haviam traído suas nações pela promessa de imortalidade seriam presas e sentenciadas. Os líderes dos Vordilitis mudariam. Os estados federais seriam os primeiros a se recuperar do caos, assumir um papel de liderança ao lidar com as consequências e proteger os dados de pesquisa sobre a magia do atributo morte, assim como a Mei. Oficialmente, eles seriam Protecting dela. E eles realmente a protegeriam. Eles preparavam um ambiente de vida confortável para ela, onde os agentes de outras nações poderiam chegar até ela, e permitir que os pais a visitem sempre que desejarem, ou até mesmo providenciar para que eles vivam juntos, se desejarem. Eles até faziam um extravagante jardim em miniatura para ela. Foi assim que ela era valiosa, e embora isso também tenha sido parcialmente porque os estados federais não tinham a capacidade de confiná-la através da força. Afinal, qualquer arma moderna seria transformada em sucata de uma forma espetacular em questão de minutos por esse monstro. Não havia realmente nada a ser feito sobre esse monstro, pois não era apenas poderoso em combate, mas móvel e capaz de voar também. Se a Mei fosse adquirida, teria que ser através da persuasão. Foi o que o representante da agência de investigação pensou depois de ouvir a sugestão do vice-presidente. Normalmente, eles não estariam em posição de decidir sobre a política nacional, mas aqueles que normalmente estavam nessa posição ou haviam traído o país ou sido assassinados, então ninguém os culparia por tomar essas decisões. Mas parecia que o vice-presidente tinha chegado a uma resposta diferente. Ele disse: Fire mísseis contra o monstro. Temos de exterminar a Mei. O que? O representante da agência de investigação exclamou. Tenha certeza, vice-presidente? Se fizermos isso. Certo, Echo também está com eles. Em seguida, pilotar um avião de combate carregado com mísseis perto da coisa, em seguida, detonar os mísseis. Podemos ter o avião de caça pilotado remotamente. Não, os Letiliti sacrificam um piloto que tenha sido informado do plano. Verifique se podemos ativar e detonar os mísseis remotamente. Claro, certifique-se de usar um piloto e uma aeronave de um porta-aviões que já está atualmente implantado, não de uma base aérea que já pode ter sido infiltrada pelo inimigo, o vice-presidente ordenou. A capacidade de reflexão de Echo era uma capacidade que podia refletir projéteis de volta para onde tinham sido disparados, independentemente da distância. Os mísseis não foram exceção a isso. Mas o exército dos Estados Federais acreditava que não seria capaz de refletir o calor de um míssil que foi diretamente detonado ao lado dela sem ser disparado. Mesmo que o Echo conseguisse refletir o calor, causaria qualquer dano aos Estados Federais. E certamente era impossível para ela refletir o calor para os outros passageiros também. Vice-presidente, você perdeu a cabeça, gritou o representante da agência de investigação. Isso significaria perder um precioso mago de atributo de morte, e Amemiya Hiroto se tornaria nosso inimigo. Assim como essa monstruosidade, Eiratis também um monstro que ultrapassa os limites de um único ser humano. A defesa de Ignorium de Amemiya Hiroto causou muitas dores de cabeça para os envolvidos na segurança nacional em todo o mundo.
Afinal, ignorou completamente a defesa. Se ele disparasse uma metralhadora, coletes à prova de balas usados por soldados e a blindagem de tanques seriam preenchidos com buracos como se fossem mais fracos que o papel. A única maneira de lidar com isso seria desviar das balas, tentar atacar as balas em vez de bloqueá-las ou sair do alcance de sua arma. Mas tudo isso foi difícil de fazer. Afinal, soldados comuns e peças de equipamento militar não eram capazes de desviar de balas, abater balas inimigas no meio do voo com as suas próprias ou escapar mais rápido do que uma bala poderia alcançá-las. A Memia também possuía uma afinidade para cada atributo, exceto para o atributo tempo, que existia na origem, e o atributo morte. Se ele fosse lançar feitiços ofensivos em vez de usar uma metralhadora, qualquer um no lado receptor realmente não teria esperança. Isso significaria que a única maneira de derrubá-lo seria bombardeá-lo com um avião de combate de uma altitude elevada. Uma ditadura militar na África tentou isso. A Memia tinha lutado um pouco, mas conseguiu abater a aeronave sem sofrer ferimentos leves. Se os Estados Federais fizessem deste monstro pai e filho seus inimigos, ele seria dissolvido mais rápido do que a Federação Nórdica. O vice-presidente olhou para cima com um brilho perigoso nos olhos e o de alguém que foi levado para um canto. E não permitirá que nenhuma nação, mais a nossa, lidere o mundo. Enquanto existir a possibilidade de que isso aconteça, não devemos permitir que ela viva. Mesmo que a nossa nação seja destruída como resultado. Se ninguém é vitorioso, então ninguém é derrotado, também. O general do exército entrou na sala. Ele estava carregando o papel que levava a Constituição dos Estados Federais para os juramentos que precisavam ser jurados para que o vice-presidente se tornasse o presidente interino quando o atual presidente tornou-se incapaz de cumprir suas funções. Eu tenho ouvido a sua conversa, mas antes de mais nada, você deve fazer os juramentos. O comandante supremo dos militares da nossa nação é o presidente, afinal, disse o general. Sim, Letilitis acaba com isso, disse o vice-presidente, levantando uma mão para começar a fazer os juramentos. Juro que eu. Mas ele foi interrompido pelo general agarrando sua cabeça. Havia o barulho de algo estourando, e um fedor queimado encheu a sala. O vice-presidente fez ruídos estranhos e borbulhantes enquanto caía no chão. General? O que fez ao vice-presidente? Gritou o representante da agência de investigação. Ele e o pessoal de segurança tentaram tirar suas armas, mas os homens generalícios já estavam apontando suas armas para eles. Qual é o significado disto, general? O representante da agência de investigação exigiu. Este é um golpe de Estado, diretor. Eu, Sergei Dalan, estou assumindo a posição de presidente dos Estados Federais, disse o general. E Don Reut se preocupe com o vice-presidente. Heroitu ao vivo. Este feitiço deixa as pessoas inconscientes com mais segurança do que uma arma de choque. Um alvoroço começou com as palavras Kudropetatapa entre todos os outros que não Sergei Dalan e seus homens. Eles olharam para ele com espanto, incapaz de acreditar que ele tinha sido um subordinado de Rikudou também. Sergei Dalan fez seus juramentos na frente de todos na sala de comando de operações, e em seguida, deu-lhe suas primeiras ordens como presidente. Esqueça as ordens que acabou de receber do vice-presidente. Parece que ele está cansado, então vamos jogá-lo em uma cela solitária, onde ele pode descansar tanto quanto ele precisa. E desde que algo aconteceu na Federação Nórdica, deportar todos os seus funcionários da embaixada, incluindo o embaixador. Os militares continuarão em espera e manterão suas operações atuais. Deixe o monstro e o Sr. Amemia em paz. Não há nada que possamos fazer sobre eles. Isso não é o mesmo que não fazer nada, disse o representante da agência de investigação. Tá certo, diretor. Estou adotando o plano que você sugeriu, disse Sergei. Espere. Não sou um diretor. Sim, você é. A partir de agora, você é o diretor da agência de investigação. Ou você está insatisfeito com isso? O alto escalão da agência de investigação traiu o país ou foi assassinado, então esse homem se tornou seu representante como resultado. Mas ele respondeu às palavras de Sergei com uma saudação. Não, senhor. Cumprirei minhas funções da melhor maneira possível,
Presidente Sergei Dalan. Excelente. Vamos para o rio com moedas de prata. Sergei Dalan teve um filho que nasceu com uma doença hereditária, que havia sido curada por Plutão e pelos outros da oitava orientação antes de ser nomeado general. Desde então, ele era um adorador secreto deles. Ele tinha sido incapaz de fazer qualquer coisa para evitar o colapso da oitava orientação há vários anos. E assim, ele ganhou poder dentro das Forças Armadas e reuniu subordinados em quem ele poderia confiar, esperando que esse dia chegasse. Vamos para o rio com moedas de prata, os subordinados de Sergei o disseram, repetindo a frase depois dele. Dizia-se que era necessário oferecer moedas de prata como pagamento para atravessar o rio no submundo que separava os vivos dos mortos. Os adoradores modernos da oitava orientação haviam adotado a moeda de prata como um símbolo de sua fé. Eles haviam realizado este golpe de estado enquanto carregavam essas moedas de prata, e em nome de ajudar o Ogodib e sua abençoada Saintes a quem haviam encontrado em seus sonhos. Os líderes das forças que poderiam ter impedido Sergei Litis golpe de estado estavam ausentes, e as pessoas deixadas no governo perceberam que, mesmo se eles se livraram dele, eles não estavam lá, o vice-presidente que o substituiria como presidente era uma pessoa perigosa. E assim, o golpe de estado foi um sucesso. A base principal do Hikudouroit está abaixo das montanhas na fronteira entre a Federação Nórdica e a República Chinesa, disse o metamorfo Xiao Mari. A sua localização exata é e ela desenhou uma marca no mapa à sua frente. Parecia que Hikudou estava usando esse espaço como sua sede principal, com uma base militar na Federação Nórdica e uma mina na República Chinesa como suas entradas. Na altura em que a oitava orientação ainda estava por perto, a investigação estava a ser feita nas partes subterrâneas da base da Força Aérea dos Estados Federais, mas foi transferido para a Federação Nórdica e para a República Chinesa depois de a oitava orientação ter sido eliminada, Mari explicou. Mais recentemente, a Terra na República Chinesa está a agir como um manequim para enganar quaisquer investigadores no caso improvável de a investigação ter sido descoberta, e a pesquisa está sendo realizada principalmente na fronteira entre os dois países. Pensar que concordariam com as ações de Hikudouroit. E2 tem participado de frequentes conferências e negociações com a República Chinesa nos últimos anos. Então, suponho que os etiscos tenham visitado a Federação Nórdica enquanto estão lá, e trocado de lugar contigo, disse a Memia. Tatilitzrait. Mari finalmente revelou a localização da sede principal de Hikudou, depois de se unir à banda. Ele normalmente planejava construir uma instalação subterrânea na Federação Nórdica ou na República Chinesa, mas ele aparentemente o construiu na fronteira deles porque temia ser traído pelo país que não escolheu, disse Mari. Mei e Hiroshi também a ouviam. Embora sejam vizinhos, perguntou a uma curiosa Mei. Está certo, mamãe. Às vezes, as pessoas não se dão bem, mesmo que sejam vizinhos, disse Mari. Mari? Você está ligando para Mei ou Mama? Sua mãe faleceu há muito tempo, não foi? Disse Narumi. Isso mesmo, Narumi. Eu posso te chamar de Narumi, certo? Se eu te chamar de Amemiya, será difícil dizer com qual membro da família estou falando, disse Mari. Eu não me importo, mas... Obrigado. Agora, permita-me continuar. Narumi ficou intrigada com Mari chamando Mei Mama, mas Mari parecia não estar interessada em gastar tempo para responder à sua pergunta. Sua linguagem corporal e tom mostraram confusão sobre por que Narumi lhe perguntaria algo assim quando a resposta era tão óbvia, e também deixou claro que este era o momento para isso. O marido e Ival de Narumeoli colocaram as mãos nos ombros de Narumeoli e balançaram a cabeça, dizendo-lhe para desistir. Eles haviam feito a Mari a mesma pergunta antes de Narumi e os outros se juntarem a eles, sem sucesso. Ni-chan. Mei lides a mama agora. Mei disse feliz. Isso é incrível, Mei. Suponho que isso me faça essa pessoa é tio, disse Hiroshi. Nos meus sonhos, parecia que a Mari tinha ficado um pouco apegada ao Mekun, mas, disse Banda. Ele e os outros também ficaram confusos. Joseph, Ulrika, Youdou e Nanamori tiveram o cuidado de não provocar Mari, no entanto, como eles suspeitavam que era assim que ela estava mantendo sua mente estável. Agora, o que faremos a seguir? Disse Banda.
Itis obvious, isnili it, disse Derek. Veio tu ir e derrotar Rikudou e os traidores. Derek, isso não é o que quero dizer. Estou a pensar o que nós vai fazer, não o que vocês vão fazer. Amemiya e Hiroto, Narumi e todos os outros ficaram surpresos. Da minha perspectiva, Aime não é obrigado a lidar com Rikudou, os outros traidores e os seus colaboradores. Isso é o trabalho dos Bravers, da polícia e do exército. Agora que me agrupei com Mari e todos os outros, só preciso de manter o Mekun seguro e feliz, e tudo o resto é secundário. Era verdade que seria melhor para a banda matar Rikudou e os indivíduos reencarnados que estavam trabalhando com ele para quebrar suas almas ou quebrar suas mentes a tal ponto que eles não se tornariam seus inimigos depois de reencarnados. Mas, para fazer isso, Banda teria que trazer Mei com ele trabalhar com os Bravers. Somente Banda e Mei não conseguiram anular a sorte que protegia os indivíduos reencarnados. Ele poderia lidar com eles, pois havia lidado com os indivíduos reencarnados que havia encontrado no passado, encurralando-os a tal ponto que nenhuma fortuna os salvaria da morte ou destruição. No entanto, Banda não passava de uma entidade dividida de Vandaliel, e ele não sabia se poderia conseguir isso enquanto protegia Mei. Ter seu corpo principal invadindo a origem e atacar Rikudou e seus subordinados envolveria muitas variáveis desconhecidas, então ele queria manter isso como último recurso. Seria sem sentido se ele fizesse algo imprudente e causasse problemas com todos os preparativos que havia feito para Mei e os outros. O que devemos fazer, Mekun? Banda perguntou. Mas foi Amemiya quem respondeu. Você disse que seu nome é Banda, certo? Pessoalmente, não quero expor Mei ao perigo. Claro, o mesmo vale para Hiroshi. Mas acredito que parar Rikudou é de minha responsabilidade. Claro. É, de várias maneiras, que Banda concordou. Não havia futuro para os Bravers se eles não fizessem o máximo para resolver esse incidente que Rikudou havia planejado. Eles seriam denunciados como uma organização que espalhou destruição e caos por todo o mundo, e Amemiya e os outros seriam tratados como criminosos. Mas é exatamente por isso que quero que você nos empreste sua ajuda. Não estou pedindo para você lutar contra Rikudou. Quero que você proteja Mei e os outros em um local seguro, disse Amemiya. Atualmente, não há lugar mais seguro no mundo do que onde você está. Bem, é o que seu pai diz, disse Banda, virando-se para Mei. Mekun, o que você quer fazer? Eu quero ir e meu tio travesso, disse Mei. Sim, vamos e meu tio Rikudou, então. Banda não queria se envolver diretamente na batalha entre Rikudou e Amemiya, mas ele queria assistir a uma distância segura e ajudar Amemiya, se possível. Seria problemático se Rikudou derrotasse Amemiya, e ele queria destruir a alma de Rikudou, se pudesse. Para fazer isso, ele precisaria ir com Amemiya. E quero ajudar os amigos de Mari-chan, disse Mei. Meus amigos? Mamãe, você está falando sobre as pessoas que foram transformadas em assuntos experimentais como eu? É verdade que deve haver outros assuntos experimentais além de nós dentro de sua unidade de pesquisa, e disse Bokor. Era certo que havia mais sujeitos experimentais e pessoas que haviam sido sequestradas para experimentos dentro da sede principal de Rikudou que Mei ainda não havia encontrado em seus sonhos. Mei parecia querer salvar essas pessoas. Letíples fazem isso, então, Mekun. Bem, eu pretendia fazer isso desde o início, de qualquer forma, disse Banda. Mari e Bokor e os outros foram os únicos sujeitos experimentais que Banda e Mei haviam encontrado em seus sonhos. Havia dezenas mais. Ignorá-los colocaria em causa a moral religiosa e a razão de existir de Bandalitus e Vandalioilitis. O que o Hiroitin está a dizer é: não, suponho que não tenha motivos para ouvir os meus pedidos. Eu sabia com certeza depois de falar com você um pouco, mas você realmente tem uma personalidade completamente separada da Meilith, disse Amemiya, percebendo que ele poderia dar ordens à banda. Idonilith importa-se para onde decide ir, mas por favor mantenha as crianças seguras. Banda virou-se para ele e assentiu, decidindo que seria um mau exemplo para Mei e Hiroshi simplesmente ignorar seu pai bem na frente deles. Mesmo que você tenha pedido isso de mim, eu darei absolutamente tudo o que tenho para protegê-los.
Wait, e há algo que eu quero falar sobre, e sobre você, Narumi disse de repente, uma expressão pensativa em seu rosto. Em algum lugar onde as crianças vão Wait rir. E ver. Muito bem, disse Banda. Amemiya Hiroto parecia ter concordado com o plano, mas Narumi provavelmente ainda estava apreensiva em deixar seus filhos sob os cuidados de um ser grotesco cuja identidade ela conhecia. Essa apreensão seria ainda maior agora que ela havia percebido que tinha sua própria personalidade separada, era algo que havia sido criado através da magia ou habilidades de Meiroit. Assumindo que isso era o que estava na mente de Narumeoli, Banda se afastou de Mei. Bokor, Gabriel, e o Kijoro, por favor, cuidem de Mekun para mim por um tempo. Ah, Ilitleo estende minhas antenas até você, então por favor use-as para mantê-la divertida, Banda disse, esticando duas antenas de sua cabeça como cordas. Banda. Vrigli Vrigli, disse Mei, brincando com os tentáculos. Mei, a Banda diz que tem de falar um pouco com a tua mãe e com os outros. Então Dom Roit puxe as antenas, e Dom O enrole os Vrigli Vriglis e puxe-se para mais perto, ok, disse Ulrika. A visão da santa girando enquanto segurava as antenas de Deus. Como sublime, disse Bokor, apaixonado. Banda. Este tipo Bokobor parece meio sem esperança, disse Hiroshi. Está tudo bem, Hiroshi-sama. Todos nós somos iguais. Você é o único que pode ser confiado. Além disso, o meu nome é Bokor, Bokor corrigiu-o. E o Ilitre a brincar comigo, certo? Hiroshi exclamou. Até a tia Ulrika é fiável quando precisamos dela. E Hiroitin considerado fiável? Ulrika disse surpresa. Ulrika, e o OV é tornar-se muito positivo, Heaven o ter você, disse José. Banda, os Amemias, Derek e Val se afastaram dessa cena animada, a cerca de 30 metros de Mei, e começaram a conversar. Banda, a sua verdadeira identidade e o Ilitre de Bundiad Arentei-u, disse Narumi. Sim, a minha verdadeira identidade. Se bem me lembro, acredito que foi o nome de código que me foi dado, acho? Ninguém realmente me chamou assim, então eu realmente sei, disse Banda, que estava contemplando o quanto de sua identidade ele deveria revelar. Mas parecia que Narumi tinha uma boa ideia de quem ele era. Como eu pensava, e poderia pensar em qualquer outra pessoa que pudesse ensinar magia de atribuição de morte a Mei, disse Narumi. Ela parecia ter chegado à conclusão de que não havia ninguém além do Undiad que fosse capaz de ensinar magia de atribuição de morte, como ele era o único mago de atributo de morte completo que existiu neste mundo até que Mei e Mari se tornaram capazes de usá-lo, e embora, na verdade, o Undiad, sob o controle dos pesquisadores não tinha sido tão proficiente no uso da magia do atributo morte. Bem, se ela aceitar isso como minha verdadeira identidade, então isso seria conveniente. Eu acho? Banda pensou. A verdadeira identidade real de Banda era que ele era uma entidade dividida de Vandalieu, Amemiya Hiroto, outro indivíduo reencarnado, e ele sabia que os Amemias ficariam extremamente chocados se descobrissem. Ele fez um esforço consciente para não aprender como eles se apaixonaram e se casaram, mas, e dado que o nome do filho era Hiroshi, ele teve a sensação de que as coisas se tornariam muito incômodas se aprendessem a verdade. TLN, como revelado anteriormente, muitos capítulos atrás, os Amemias denominaram Hiroshi, Zum, e após Hiroto, Zois, o nome original de Vandalieu. Eventualmente, ele pretendia que eles soubessem que havia outra vida esperando por eles e conversar com eles para ter certeza de que eles se tornariam inimigos depois de reencarnados, mas era melhor minimizar qualquer possível desconforto mental antes da batalha final contra Rikudou. Idonilit sabe por que o Ilitre protege Mei e Hiroshi, mas... desculpe. Sei que salvaste o Plutão e os outros, mas podíamos salvá-los. Não só isso, não conseguimos perceber que Rikudou-kun. Quero dizer Rikudou, está tentando repetir a mesma tragédia que foi infligida a eles, disse Narumi. Aime realmente desculpe, e agradeça. Aime não se incomoda com essas coisas. Aceito as tuas desculpas, e sentes que isso é suficiente para mim. Então, por favor, abaixe a cabeça mais, disse Banda.
Banda e Vandalieu e nunca teve grandes expectativas em relação aos Bravers, inclusive durante os eventos em torno de Plutão e dos outros. E Plutão e os outros não tinham ressentimento em relação aos Bravers, ou melhor, eles não estavam interessados neles. Enquanto os Bravers não se envolvessem com eles novamente, eles eram menos significativos do que uma pedra na beira da estrada. O mesmo aconteceu com Vandalieu, mas e ele não queria que Mei e Hiroshi se afastassem dos pais como resultado de seu próprio passado. Assim, ele estava bem em simplesmente aceitar esse pedido de desculpas e esquecê-lo completamente. De qualquer forma, os Bravers provavelmente seriam trabalhados até os ossos neste mundo depois que tudo isso terminasse, e eles seriam punidos em abundância, mesmo sem Banda se esforçando para levá-los a um canto também. Mas a Memiya frustrou este plano. Wait, se você é um Undyad, então, e você é a Mamiya Hiroto? Outro indivíduo reencarnado como nós. Por favor, cala-te, disse Banda, batendo uma massa de muco que ele tinha produzido da boca no rosto de Amemiya Elite para silenciá-lo. Apanhado de surpresa, Amemiya virou-se e caiu no chão, com a cabeça envolta em muco. Amemiya? Estás bem? Ival exclamou, correndo até ele. Espere, o que estava a dizer agora? Amamiya? Se bem me lembro, Tatilitsken Narumi. No segundo seguinte, ele soltou um grito abafado enquanto um tentáculo relâmpago se estendia de Banda para se envolver em torno de sua boca. E pediu-lhe para calar a boca. Derek, Narumi, que tal, disse Banda, voltando-se para os outros dois. Você gostaria de ter suas bocas inofensivamente seladas pelo meu muco, tentáculos ou língua? Narumi congelou, chocado com a súbita demonstração de força de Banda Elitis, e Derek congelou também, obedecendo seus instintos de sobrevivência. Ambos balançaram a cabeça furiosamente. Excelente! Deixemos a discussão da minha verdadeira identidade por mais um tempo. Você pode estar insatisfeito, e tenho certeza que você tem suas perguntas, mas Letilitis deixá-lo para outra hora, sim? Banda disse. Eu sou um aliado de Mekun Hiroshi, bem como o Rika, Joseph, Mari, Bokor e todos os outros. A razão para isso é que eles são todos meus amigos. Não há outra razão. Não tenho pensamentos ocultos, nem segundas intenções, nem intenções reais com as quais precisa de se preocupar. Você entende? Amemiya, que de alguma forma conseguiu remover o muco e evitar a asfixia, assentiu com a cabeça pálida. Tudo bem. Ayo diz aos outros Bravers que também, e embora eu queira ouvir os detalhes mais tarde. E assim, a política Braverso sobre como tratar Banda foi decidida. Na sede principal de Rikudouroit, os preparativos para repelir os Bravers estavam completos. Tanques, golems militares, soldados fortemente armados. E assuntos experimentais. Era apenas órfãos sem parentes e pessoas sequestradas que Rikudou havia usado para seus experimentos de magia de atribuição de morte. Ele também usou muitos condenados no corredor da morte da Federação Nórdica e da República Chinesa. Os que haviam sido enviados para a África eram esses criminosos cruéis. Um deles riu. Ayo finalmente começa a ir wild. Nós de Dilit conseguimos fazer qualquer coisa em África, afinal, disse outro. Aime vai derreter seus rostos bonitos, disse o primeiro, rindo novamente. Eu prefiro matar crianças na frente de seus pais, mas pode ser ajudado se eu conseguir colocar minhas mãos em Wen. Eu acho que Ilitleo tem que se contentar com apodrecer os pais até que eles não tenham nada além de poças na frente de seus filhos. E o Arenilit vai fazer merda contra os Obravers, zombou do segundo, zombando dele. Just certifique-se de que você Donilit entrar na minha linha de fogo, uma vez que a minha arma vai ser reforçada por uns 30 em letalite. Esses criminosos foram transformados em usuários mágicos limitados de atribuição de morte. Um tinha a capacidade de apodrecer qualquer coisa que ele tocasse, e o outro tinha a capacidade de aumentar a letalidade das armas que eles usavam. Vocês são tão barulhentos. Devo fazer-te os meus fantoches, disse um terceiro, uma mulher que poderia posses os corpos dos outros. Como a mais capaz dos assuntos experimentais estacionados aqui, ela era a líder deles. Ainda assim, os sujeitos experimentais nada mais eram do que cobaias.
Eles forneceram números para usar na batalha, mas não foram tratados como humanos. Eles estavam sendo forçados a obedecer aos soldados e mercenários da Federação Nórdica e da República Chinesa. Mas eles realmente vão a um lugar como este? Não há nada além deste ponto além de pessoas que ainda nem foram usadas para experimentos, sabe? Um deles questionado. O chefe acha que é por isso que eles virão. Os heróis não vão apenas abandonar as vítimas, disse ele. Faça o que você mandou e fique alerta, disse um soldado. Se você desobedecer, os explosivos plantados em suas cabeças explodirão. Tudo o que eu preciso fazer é recitar um encantamento ou pedir ao meu amigo que pressione um botão no controle remoto e... Mas antes que o soldado pudesse terminar sua sentença, seu corpo estava cheio de balas. O homem com a habilidade Os 30 em Lethalitium puxou o gatilho da arma. E o bastardo! E o Ilitre traindo-nos, gritou o soldado ao lado dele, pressionando o botão no controle remoto que ele estava carregando para detonar os explosivos dentro do cérebro Manilitis. Use-me, disse o homem. Tenho isso, a mulher com a capacidade Possession disse em resposta. Quando o explosivo destruiu seu cérebro, a mente de Vomanili entrou em seu corpo. Embora seu coração devesse ter parado devido à destruição de seu cérebro, ela forçosamente manteve seu coração e pulmões em movimento enquanto abria fogo contra o soldado com o controle remoto, que gritou e desmoronou no chão também. Vocês bastardos traidores, o homem com a habilidade Decomposition gritou, mas ele parecia encantado. Isso é perfeito. IOVE estava querendo tentar decompor um rosto bonito como o seu. Ele empurrou o braço para fora, não para o homem com os 30 em Lethality, mas para a mulher com Possession. Ele sabia que a sua capacidade tinha uma fraqueza, e quando ela usou, o seu próprio corpo ficou completamente indefeso. Se ele fosse atrás do corpo dela, ela seria capaz de controlar o homem com os 30 em Lethalitium para disparar contra ele, uma vez que o seu próprio corpo estaria na sua linha de fogo. Ela estaria cheia de aberturas enquanto tentava desesperadamente proteger seu próprio corpo. Ele então exploraria isso para tirar a arma dela e atirar em ambos. Mesmo com a habilidade Posses, a mulher seria capaz de sobreviver se tanto o corpo que ela estava possuindo quanto seu próprio corpo tivessem buracos de bala em seus corações. Atrás do seu sorriso degenerado, o homem com um Decomposition calculava tudo isto calmamente. Normalmente, esses cálculos estariam corretos. Mas ele era um assassino em série que não entendia a dor dos outros. Por causa disso, ele não entendia os outros. E por causa disso, ele poderia prever as ações de outros fora dos padrões de pensamento como, se fosse eu faria isso. A sociedade para ele consistia apenas em si mesmo, e ele não entendia uma única coisa sobre os outros assuntos experimentais ou as duas pessoas que ele estava enfrentando atualmente, que tinha sido uma parte de batalhas reais como ele tinha. Foi por isso que o homem com Decomposition não conseguiu prever que a mulher com Possession, que estava a controlar o corpo do homem com os 30 em Lethality, abriria fogo sem hesitação. Antes que ele pudesse alcançar o rosto da mulher com Possession, os buracos de bala apareceram na parte de trás da cabeça e nas costas. Se tivéssemos medo de morrer, estaríamos a fazer isto em primeiro lugar, os dois restantes disseram em uníssono. Depois de se certificarem de que não havia mais inimigos sobreviventes, deixaram-se para ajudar os seus camaradas. Ah, que sorte eu, masculino, e eu, feminino, sou. Só por matar pessoas, podemos ir para o país de Deus, eles disseram enquanto reuniam os rifles de assalto e munições que os soldados estavam carregando. TLN, eles estão falando juntos e usam diferentes pronomes de gênero para si mesmos. Logo, o som de uma explosão chegou aos seus ouvidos. Parecia que os heróis haviam chegado. Está tudo bem, mas... Deus estará com eles? Seria bom se pudéssemos nos juntar a Bokuri e aos outros, mas, e será minha, masculino, corpo e meu, mulher, humana dura até então? Os feitiços lançados por Amemiya rasgaram facilmente tanques e varreram veículos blindados. Esse desempenho é incrível, ele murmurou. Seu poder veio de suas habilidades de trapaça, como o Multicast Ignore Defense, mas o traje de poder que ele usava estava aprimorando suas capacidades físicas e ajudando a controlar seu mana para um uso mais eficiente.
Era completamente ileso por balas comuns e podia até suportar o calor de uma bomba incendiária. Como meio mágico, era muito superior à mídia militar mais moderna. O desempenho do Power Suitroid foi tremendo. Mesmo os soldados mais fracos formariam rapidamente uma força de elite se recebessem ternos como este. Então suponho que seria egoísta da minha parte queixar-me do design, ele suspirou de resignação. A Memia Irotoet externo de poder, ou melhor, equipamento de transformação, era um simples que cobria todo o seu corpo, com um capacete e capa incluídos. Mas a capa, o capacete e o peito do fato em si traziam o logotipo Graversco e a assinatura própria da Memia Elite, bem como luzes e decorações semelhantes a chamas em cores brilhantes e chamativas. Não importava como alguém olhasse para ele, ele parecia um terno de herói de um show de tokusatsu. Let it go, pessoal, ele disse. Yeah. As pessoas que ele estava liderando eram os Bravers, que estavam vestindo ternos cor de prata de seu próprio corpo. Um minuto antes. Riku Dou-san. A Memia e os outros chegaram em trajes. Moria relatou. E veja, então eles finalmente chegaram a... Espere, ser costumes?